A paz do Senhor, aqui é o pastor Marco Faleiro e nós temos agora a oportunidade de ouvir a palavra dessa noite. O nosso culto é um culto virtual. Todos querem aquele culto presencial, mas estamos numa realidade que é a realidade da pandemia. Mas isso não pode nos impedir de continuar a levar a palavra de Deus e de alguma maneira nos reunirmos, porque a Bíblia ordena que nos congreguemos. Então nós vamos estar esse tempo, enquanto a ordem for impedir o momento presencial, nós vamos ter cultos virtuais. E se as portas se abrirem, vamos ter cultos presenciais também. E nós já tivemos a oportunidade de ouvir aí as palavras iniciais com os nossos irmãos, o louvor, e agora eu terei a oportunidade de dar a mensagem dessa noite. E a mensagem dessa noite eu intitulei A Ordem do Rei. E eu queria então que você pudesse colocar o seu coração perante Deus nesse momento e pudesse aí, junto com a sua família, junto com seus amigos, ou você sozinho, não sei, mas que você parasse, não só para a mensagem, mas todo esse culto, para que você possa realmente estar entendendo aquilo que Deus está falando a nós. Então esteja pronto, nós vamos pedir a Deus que Ele nos abençoe nessa palavra que é a ordem do rei. Feche os seus olhos e abaixe a sua cabeça, sim, porque nós estamos juntos, mesmo que no Espírito estamos juntos. E vamos fazer uma oração. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, como eu sempre lhe peço, me dá unção para falar e dá unção aos teus filhos para ouvir. Mesmo desta forma virtual, nós sabemos que podemos estar unidos no Espírito e pedimos a Ti que o Senhor venha nos abençoar nesta noite através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós vamos iniciar agora a palavra que está intitulada A Ordem do Rei. Nós queremos que você, que é membro da igreja, possa prestar bastante atenção, mas nós podemos ter visitantes aqui, pessoas que vão ver essa pregação de alguma maneira virtualmente ou através das nossas redes sociais, e se você for essa pessoa, com certeza o Espírito Santo te trouxe para ouvir essa palavra. Mas mais especificamente essa palavra é para nós. Mas com certeza atende aos outros por causa do quê? Por causa do contexto. Qual o contexto? O contexto da pandemia. Mas vamos lá. A ordem do rei. O texto que nós vamos usar é o texto que está no Velho Testamento, no livro de Esther, no capítulo 1. E eu vou ler com você o texto da palavra de Deus. Se você quiser abrir, pode abrir, ou então você pode estar apenas ouvindo e prestando atenção. O que o texto diz? O texto nos diz o seguinte, preste atenção. E sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou da Índia até a Etiópia, que era o reino da Pérsia, né? Sobre 127 províncias, que naqueles dias, assentando-se o rei Assuero, que era um imperador, era um império, no trono de seu reino, que estava na fortaleza de Suzã, uma cidade que era a capital daquele império. No terceiro ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média, que era a união de dois grandes reinos, Medo-Persa, e os nobres e príncipes das províncias, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabado aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Bom, aí nós estamos aí com os primeiros versos do capítulo 1
verso 1 ao verso 5. E nós vemos aqui, eu quero contextualizar, talvez você conheça a história de Esther, talvez você não conheça, mas foi um período da história de Israel, que está escrito no Velho Testamento, em que o reino da Pérsia, Medo-Persa, na verdade, dominou o terreno, inclusive, de Israel, mas não só de Israel, um terreno muito grande, como diz ali, da Índia, toda aquela região da Mesopotâmia, até a região de Israel ou Canaã, né? E nós vimos, então, essa realidade desse momento, em que ele estava reunido lá com seus líderes, mostrando o seu poder. No verso 8 e 9, nós vemos o seguinte: e o beber era por lei, sem constrangimento. Então todos, do menor até o maior, podiam beber bebida alcoólica, né, à vontade. Porque assim tinha ordenado o rei, expressamente a todos os oficiais da sua casa, que fizeram conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Então, o rei Assuero era casado com a rainha Vasti. E ele estava dando uma festa, e ela também estava dando a festa dela. No verso 11 e 12, nós encontramos, então, um momento que nós queremos chamar a atenção para essa pregação. É o verso 11 e 12. Diz o seguinte: o rei ordenou que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, ou conforme a ordem do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Então nós estamos aqui diante de um dos mistérios da Bíblia. Por que a rainha Vasti se recusou a obedecer à ordem do rei? E, na verdade, qual era a ordem do rei? Algumas pessoas que estão a interpretar a Bíblia dizem que, historicamente, o que poderia ter acontecido era, e isso não era algo assim impossível de ter acontecido, que o rei mandasse a rainha vir sem vestes, apenas com a sua coroa, nua, por exemplo, ou com vestes para poder ser observada por aqueles homens que estavam bêbados. Então, na teoria, nós consideramos que ela achou que seria uma humilhação. Existem várias interpretações do qual o motivo que fez com que Vasti não quisesse obedecer à ordem do rei. Mas com certeza, a rainha Vasti sabia que tinha consequências. E as consequências naquela época poderiam ser até a morte. Não foi o caso dela. Mas qual era a ordem do rei? Aqui nós vemos que ela tinha que vir, que ela tinha que se apresentar, que ela tinha que ser como um presente a ser demonstrado. As consequências, nós sabemos até pela história bíblica que ela deixou a sua posição de rainha, e aí entra a história de Esther, a judia, que conseguiu se tornar a rainha da Pérsia. E graças a Deus, porque foi providencial, foi o plano de Deus, porque trouxe libertação para Israel. Mas nós não vamos entrar aqui na história de Esther. Nós vamos continuar aqui nessa realidade da ordem do rei para a rainha Vasti. É interessante que a rainha Vasti, conforme a história, ela teve um filho. E esse filho, que se chamou Artaxerxes, se tornou o rei da Pérsia, no lugar de seu pai, Assuero. Então ela teve um filho que se tornou rei. E ela também, pelo que o texto diz, depois manteve a sua, o seu estado real, né? com todas as coisas que a rainha tinha. Mas ela ficou isolada da corte real, do rei. Bom, houve consequências porque ela não obedeceu à ordem do rei. E com certeza, quando não se obedece à ordem de um rei ou de uma autoridade, sempre haverá consequências. Não há como fugir dessa realidade. Por que Vasti decidiu enfrentar as consequências? Será que ela acreditou que poderia ter alguma maneira do rei desconsiderar a sua desobediência? Talvez.
Será que ela estava pronta mesmo a passar por tudo que ela passou? Talvez. Nós não sabemos. Isso são apenas possibilidades. Isso são possibilidades bíblicas. Mas a questão é que você pode perguntar, pastor, mas o que isso tem a ver comigo e com a pandemia? Essa pandemia que o mundo inteiro está a sofrer, e nós especificamente aqui no Brasil, temos a passar agora com realidades de restrições, de bandeira vermelha, bandeira preta, onda roxa e coisa assim. Como que isso nos afeta? Bom, o fato é que nós queremos falar acerca da ordem do rei. E nós estamos diante de uma realidade bíblica que nós precisamos de buscar o que a Bíblia nos orienta a seguir conforme a ordem do rei. Ou seja, quando o rei ordena, o que o cristão, aquele que é o seguidor de Jesus Cristo, deve fazer? Em um blog chamado expositivos.com, eu vi o autor, que não dá o nome porque é apenas do blog, que diz que a rainha Vasti não obedeceu por provavelmente 3 motivos. Para preservar a sua honra, por medo de ser maltratada e talvez até pelo plano divino. Nós não sabemos qual era o motivo, mas é interessante pensar no motivo. E aqui eu queria até dizer que podem ser vários os motivos que fazem as pessoas não obedecer à ordem do rei. Mas todos sabem que não obedecer à ordem do rei pode significar consequências. Essas 3 possibilidades são interessantes, pois elas podem se aplicar a todos que decidem não obedecer à ordem do rei. Preservar a sua honra, medo de ser maltratado, ou, quem sabe, apenas por uma influência do plano divino, que acaba nos fazendo fazer o que nós talvez nem queiramos. Não sei. Aí nós entramos um pouco no ambiente de uma discussão teológica que eu não entrarei sobre o livre-arbítrio e a predestinação. Mas hoje, o que faremos? Se o rei, que é o Estado, no caso nosso brasileiro, determinar algo que nos sentimos desonrados, que nós tenhamos medo, ou que achemos que está ligado a algum plano divino, o que nós vamos fazer? Como é o caso, por exemplo, de muitos dos irmãos de nós que pensam na questão do fim do mundo ou de uma conspiração mundial e que às vezes a ordem do rei pode ser estar indo contra o plano de Deus ou, quem sabe, o momento do anticristo ou do falso profeta ou, quem sabe, da tribulação, da grande tribulação, do plano do governo mundial. Eu não vou entrar nesse aspecto escatológico, é bem interessante, mas não é o fato aqui a ser considerado. Também se considera no sentido de verificação. Mas a verdade é que nós temos que buscar o fundamento bíblico para a questão da ordem do rei. E é isso que eu gostaria de deixar para você que está a me ouvir aqui da igreja e também você que está a ouvir, que é do mundo virtual, que pode estar a ouvir essa palavra. Me permita considerar que a ordem do rei é como uma ordem humana. E que Deus está por trás de tudo, como um soberano estabelecendo seus planos eternos. Com essa verdade, eu gostaria agora de entrar na Bíblia e ver 3 pontos acerca da questão da ordem do rei. E eu queria que você prestasse atenção, primeiro, com um texto que nós leremos, e eu queria que você tivesse um pouco de paciência. Nós ainda estamos aí com 10 minutos, na verdade, na metade do tempo, né? Talvez vamos passar um pouquinho, porque essa palavra é muito importante para todos nós. Mas o fato é que em Romanos 13, de 1 a 5, fala uma realidade e eu quero fazer uma palavra certa, que é o seguinte: Deus orienta obedecer às autoridades constituídas. Essa é uma verdade. Romanos 13, de 1 a 5, nos diz: obedeça às autoridades, todos vocês. Isso é uma ordem bíblica. Pois nenhuma autoridade, e nenhuma é nenhuma, não existe autoridade nenhuma na terra que foi instituída sem que existe, conforme a Bíblia, sem a permissão de Deus. Deus é soberano, essa é uma verdade bíblica. E as que existem todas, inclusive o governo brasileiro, seja no nível federal, estadual, municipal, e outros governos, mesmo no mundo comunista, islâmico, todos, sem exceção, porque é a Bíblia.
E as que existem foram colocadas nos seus lugares por ele. Ele quem? Deus. Verso 2. Assim, quem se revolta contra a autoridade está se revoltando contra o Deus que ordenou. E os que agem desse modo serão condenados. Veja que aqui é um texto de Romanos em que o apóstolo Paulo fala dentro de um contexto de império e de dominação até absurda do Império Romano, até sobre o povo dele. Então você não pode dizer, não, mas é porque o governo... Não é assim. Aqui nós temos um parâmetro bíblico. O verso 3 diz assim, somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Verdade? Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão, porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo deles sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. Essa é a orientação bíblica, é o texto bíblico, e essa é uma realidade que nós temos que considerar. Veja 3 pontos aqui. Obedeça às autoridades, pois são constituídas por Deus. Ponto. Segundo, revoltar contra as autoridades é se revoltar contra Deus. E claro, você terá consequências. Terceiro, as autoridades estão a serviço de Deus. Você pode questionar, mas essa autoridade está a serviço de Deus? É o que a Bíblia diz. Nós não temos que interpretar isso, nós temos que considerar isso, está escrito. Eu queria citar as palavras de um querido pastor, o pastor Jeremias Pereiro, que é um gurutubano, como nós, muito querido por nós. Ele inclusive fez o nosso casamento, né? Minha esposa que cresceu aqui em Janaúba, né? E eu tive a possibilidade de estar aqui e até iniciar a nossa igreja, né? Lá nos anos de 89 a 93, e minhas 2 filhas nasceram aqui, né? Olha a bênção. Mas o querido pastor Jeremias, e se eles ouvir alguém que o conhece ouvir, que Deus o abençoe, da igreja presbiteriana. Mas eu queria dizer o que ele diz no seu site da sua igreja. Ele diz assim: devemos entender qual o propósito das autoridades constituídas. Romanos 13, 3 a 6. A obediência, a reverência e a atitude adequada em relação às autoridades são deveres de todo cristão. É próprio e adequado de todo cristão apoiar o governo humano com impostos e oração. O governo humano não é definitivo. Isso é uma coisa interessante que o pastor Jeremias diz. Temos que encorajar os cristãos, se o sistema é democrático, a participarem ativamente do processo de governo e implementar os ensinos das Escrituras sempre que possível. No relacionamento com as autoridades, o cristão deve caracterizar-se por um cristão consciente. Essa é uma realidade nossa. Estamos em um país que é democrático, tem leis. Mesmo as autoridades estão submetidas às leis. E nós podemos sim protestar, podemos sim entrar com até ações jurídicas. Nós temos o direito de cidadão. A lei nos dá esse direito. Nós somos cristãos, não vamos desobedecer. Mas também não precisamos de ser pessoas que aceitam tudo. Temos até o direito do voto. Mas o próprio pastor Jeremias, nesse artigo, ele diz o seguinte: há momentos em que a nossa obediência a Deus exige de nós a desobediência às autoridades. Uau, mas como? Aqui o texto não fala de Romanos que nós temos que obedecer? Ele continua dizendo: autoridades que se afastam de princípios éticos e morais contidos na palavra de Deus não merecem nossa submissão. Mais do que isso, devem ser confrontadas e não confortadas, devem ser repudiadas e não inocentadas. É interessante a proposta que ele nos coloca, mas nós temos que ver na palavra de Deus, e com certeza eu o conheço, ele se baseia na palavra de Deus para falar uma coisa dessa. Então existe uma possibilidade de desobediência? Será que é como o que aconteceu com Vasti? Eu quero ainda acrescentar mais 3 textos e eu queria que você prestasse atenção. Tito 3:1 diz assim: recomende aos irmãos que respeitem as ordens dos que governam e das autoridades, que sejam obedientes e estejam prontas a fazer tudo o que é bom. 1 Timóteo 2, de 1 a 2 diz assim: em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas.
Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. E 1 Pedro 2, de 13 a 15 diz assim: por causa do Senhor, sejam obedientes à autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade, e aos governadores, que são escolhidos por ele, para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Depois você pode parar o vídeo, né? Porque é um vídeo, e pode ouvir de novo e até ler esses textos. Mas eu acho que é muito claro que nós temos que obedecer e respeitar as autoridades. E agora, cuidado, e deixa eu chamar a atenção aqui, porque é uma realidade virtual muito forte que nós estamos vivendo hoje. Cuidado com os comentários no Facebook ou nas redes sociais, né? No Instagram, porque tem pessoas que começam a amaldiçoar. Ah, você discorda, mas você não tem direito como cristão de amaldiçoar ninguém, nem falar mal. Você não concorda com o presidente ou com o governador, ou quem sabe com o prefeito da sua cidade, e você começa a ter uma ação de falar mal, de criticar de uma forma ofensiva, falar até palavras obscenas e nomes feios. Nós somos cristãos, nós não fazemos isso. Nós podemos discordar, mas de uma maneira correta, de uma maneira cristã, de uma maneira legal, sim, mas acima de tudo, dentro do padrão cristão. Nós podemos discordar, sim, estamos num país democrático, mas não podemos sair fofocando e usando a nossa rede social para falar coisas mal dos outros, e principalmente se você nem sabe se é verdade, você só ouviu falar porque a internet está cheia de mentira. Então preste bastante cuidado com isso, né? Então, até dos juízes. Ah, eu não concordo com o STF. Meu irmão, você pode não concordar, mas respeite. Afinal de contas, são autoridades, são juízes que nós temos que estar amando, orando. Deus, então, nos orienta a obedecer às autoridades constituídas, independente do sistema de governo. Pode ser até um governo comunista, pode ser até um governo islâmico, pode ser um ditador. A Bíblia não fala aqui, só se for democracia. Não existe isso. É qualquer sistema de governo. O segundo ponto que eu queria dizer, já certos de que Deus diz que nós temos que obedecer às autoridades, é que Jesus ensina a divisão do poder. A autoridade de Deus é superior. Então a autoridade humana tem seu direito de obediência, assim como a de Deus. Quando Jesus foi questionado, lá em Marcos capítulo 12, 17, eles queriam saber sobre essa questão, obedecer à ordem do rei. E Jesus disse assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Todos nós conhecemos esse texto. O fato é que aqui demonstra essa divisão de autoridade humana e autoridade de Deus. E aí vem a pergunta: quem tem mais autoridade? Deus ou o rei? Claro que é Deus, pois o rei apenas reflete a autoridade de Deus, mas existe um respeito que nós temos que ter a ele e uma obediência a ele, principalmente às leis que são estabelecidas. Então, nós não podemos ir contra a autoridade de Deus. Mas o que é de Deus? E o que é de César? Bom, essa é uma questão grande para nós cristãos. Eu não vou ter como responder, né? Mas é bom lembrar que Deus é o rei dos reis. Ele que manda nos reis. Então o rei obedece ou está sobre a autoridade, quer dizer, o rei nosso, né, comum, homem, a autoridade do rei dos reis. Mas vamos continuar, porque essa questão do que é de Deus e o que é de César é talvez o momento crítico nosso. E nós já ultrapassamos um pouquinho os 20 minutos, eu vou pedir mais alguns minutos para você, talvez até os 25, né? Mas fique comigo aí, que eu quero terminar essa mensagem. Eu quero entrar no terceiro ponto dessa análise que estamos fazendo sobre a ordem do rei. O terceiro ponto anote aí, se você não anotou, você pode parar depois e ir anotando. É só rever o vídeo, é vídeo, então dá para você fazer isso. Veja, estabelecendo prioridades. Primeiro, obedecer a Deus. Então aqui está um ponto fundamental. E o que é a ordem de Deus e a ordem de César? Eu não vou tratar disso, mas com certeza isso dependerá de você, buscando a Deus e buscando a orientação do pastor, né? Você que é da igreja que eu pastoreio,
que estamos iniciando agora esse pastoreio aqui em Janaúba, né, no norte de Minas Gerais, o sertão mineiro, no Brasil, e você vai querer saber. Vamos buscar juntos. E se você não é da nossa igreja, você pode perguntar ao seu pastor o que é de César e o que é de Deus. Mas um fato também é verdade. Eu tenho que obedecer à autoridade, sim. E eu tenho que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas Deus é a prioridade. Deus é o Rei dos Reis. Então nós entramos aqui num texto bíblico que nos mostra isso, que está em Atos capítulo 5, versículo 29, que diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E olha que Pedro estava sendo colocado numa situação que ele era obrigado a parar de pregar o evangelho. E isso é um ponto fundamental. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Eu não posso parar de pregar o evangelho porque o governo me mandou parar de pregar o evangelho. Eu não posso parar de congregar como igreja se o governo me manda que eu não posso congregar. Aqui não estou falando sobre essa questão das restrições que podem impedir que a gente se congregue presencialmente ou que podem impedir durante o tempo. Bom, essa é uma questão a se analisar, mas um fato é que a igreja lá no Império Romano foi proibida de se reunir e ela se reunia nas catacumbas. Então existem algumas realidades que o governo não pode interferir a nós como cristãos. Ele não pode nos mandar mentir, ele não pode nos mandar prostituir, ele não pode nos mandar fazer algo que é contra os princípios bíblicos, da moral de Deus, da ordenança de Deus, da vida cristã. O que é, pastor, o limite? Você vai ter que buscar, meu irmão. Você tem pastores, você tem liderança, você tem irmãos, você tem a Bíblia Sagrada e, acima de tudo, você tem o Espírito Santo de Deus no seu coração a te orientar. E como diz a Bíblia, ele é o juiz, aquele juiz, a paz de Cristo, que está no seu coração, que pode te orientar. Então, primeiro é Deus, depois são os homens. Assim, na questão da obediência. Mas isso não significa desobedecer, ou desonrar, ou mesmo menosprezar e amaldiçoar. Aí eu não vou concordar, então agora eu vou falar mal. Não, não existe, nós somos cristãos, não saímos falando mal do presidente da República, ou do governador do nosso estado, ou do prefeito do nosso município, não, nem dos juízes, nem dos policiais, nem muito menos de nenhum tipo de autoridade, nem menos dos pastores. Nós respeitamos as autoridades, nós somos cristãos, nós somos discípulos de Jesus Cristo, nós fazemos aquilo que Jesus faria, e nós não vemos Jesus falando mal de ninguém. Veja, nem mesmo dos fariseus, ele confrontava os fariseus, mas ao tempo que ele deu para os fariseus. Bom, mas esse é o outro assunto que nós poderíamos gastar, mas não vamos. O fato é que nós não podemos ser rebeldes. Mesmo desobedecendo quando for necessário, nós não somos rebeldes. E no Brasil nós podemos considerar que existem leis, que as próprias autoridades estão sujeitas à Constituição. Se fôssemos um país comunista ou islâmico, talvez teríamos que viver sem protestar ou agir com ações jurídicas. Mas nós estamos no Brasil. Vamos voltar ao texto, e estamos terminando. O texto não ensina a desobedecer, mas a estabelecer uma prioridade. Nós estamos falando de Romanos, nós estamos falando também desse texto específico que Pedro fala que importa primeiro obedecer a Deus e depois os homens. A ordem do rei é aceita, pois é a ordem de Deus. Então, se alguém decidir não vacinar ou não se submeter às restrições que estão sendo colocadas, tem que ter a base legal e moral, ou bíblica, para fazer isso. Você não pode fazer, não concordo, porque a internet está dizendo, não, é o que a Bíblia diz, a nossa base é a Bíblia. E nós temos que estar legalmente fundamentados, além de moralmente fundamentados. Eu não vou estabelecer qual é a base. Cada um terá que buscar individualmente diante de Deus, mas nós, como pastores, podemos dar textos e orientações para que cada um individualmente decida, a decisão é sua. Eu não oriento ou recomendo desobedecer, nunca. Temos que obedecer, senão é contra a Bíblia. Essa questão apocalíptica, escatológica, que é algo que merecia uma palavra à parte, né? Ninguém pode impedir os planos de Deus, e se o diabo quiser fazer, pois Deus permitiu, é porque é bom.
Porque Deus é bom em todo o tempo, como nós dizemos lá em África. A desobediência ao rei, lembre, terá consequências. Como foi com Vasti. E lembre disso. E seja a decisão que você tomar nesse momento de pandemia, você tem que pensar nas consequências. Mas acima de tudo, você tem que lembrar que Deus nos ordena obedecer. Só se for contra os mandamentos de Deus. E aí você tem que ter base bíblica para isso. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. E a Bíblia tem interpretação, que é humana. Deixa eu lembrar os 3 pontos e estou terminando. Através da vida de Vasti ali na Pérsia. Deus ordena, Deus orienta obedecer às autoridades constituídas. A autoridade humana tem seu direito de obediência assim como a de Deus. E estabelecendo prioridades, primeiro obedecer a Deus. Vasti não obedeceu, teve consequências. Por que ela fez isso? Eu não sei, mas eu sei que ela teve um filho que virou rei. E que Deus estabeleceu Esther no lugar dela e trouxe aquela bênção toda sobre Israel. Somente Deus sabe a resposta certa. O resto é apenas interpretação nossa. Eu, como professor de hermenêutica, digo sempre que o maior problema da igreja é a interpretação, que é humana. Mas independente do que a motivou, Vasti, temos que considerar que as nossas decisões trarão consequências. E espero que cada um decida ouvindo a Deus. E considerando o padrão moral e legal, correto? Colocando Deus acima de tudo. Eu vou deixar esse esboço dessa pregação para você meditar no nosso chat, mas só a partir de amanhã eu vou passar. E se alguém quiser contactar-nos, você pode nos contactar, que a gente pode enviar para você, se você não é da igreja, está a ouvir aqui, quem está aqui em Janaúba e quiser, está à disposição para a gente enviar para você. Logo nós teremos o nosso canal no YouTube para colocar as nossas pregações. Como sabem, estamos iniciando o nosso ministério em Janaúba e depois de um tempo em África, na Europa, no sul do Brasil e no Amazonas, um tempo de 11 anos, nos nossos 31 anos de ministério, envolvidos como missionários desde que fomos enviados, inclusive na primeira missão oficial aqui em Janaúba, em 1989, eu e a minha esposa, a pastora Lília, que agora vai terminar esse culto, estamos aqui nesse momento para te abençoar. Um abraço e até o próximo domingo num culto presencial, se o governo permitir, ou virtual. Mas teremos nosso culto, como hoje. E peço que deixem o horário do culto disponível para assistirem, assim assistimos juntos, no mesmo horário. Se alguém não conseguir assistir, assiste depois. Mas o ideal é nos ligarmos espiritualmente no mesmo horário, como se estivéssemos ligados no Espírito. E estamos. Então que Deus abençoe e vamos terminar agora com a pastora Lília. Deus te abençoe.